Esse é o conceito que a gente tem que ter, porque uma academia, Sim. você tem que ter as crianças, você tem que ter os iniciantes, você tem que ter o feminino, aí tem aquele intermediário, que é o faixas roxa, o azul, aquele cara que trabalha, mas que gosta de treinar um pouco mais duro, e tem um treino de competição. Então, na verdade, você tem 5 pilares numa academia, né? E o professor que não visualizar isso, pode ser que não seja muito bem sucedido. Vamos com tudo então, né? Acho que a gente já fez aqui. A gente já gravou um podcast. Isso acontece muito, né? A gente começa a conversar aqui, né, cara? Eu acho que esse assunto... Bom que aquece. É bom que aquece e acho que esse assunto nosso aqui é um assunto, cara... Porra, não tem se deixar a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Porque são muitas histórias, né? Eu acho que tem uma personalidade como você, com a importância que você teve no nosso jiu-jitsu, né? Eu tô tendo a honra de receber aqui, obrigado, no meu espaço, na minha casa, e poder fazer essa conversa olho no olho. E, cara, a gente falar um pouco sobre essa sua jornada, né? Que eu acho que é uma jornada de muito aprendizado. E, como eu falei aqui, eu acho que você teve uma participação muito importante, né? Em o que é o jiu-jitsu hoje, né? Enfim, e aí você tava falando até, a gente parou ali, você tava falando um pouco da sua experiência lá atrás, né? E a sua relação com os Gracies, que eu acho que foi muito importante. Eu acho que nenhum de nós imaginávamos, né, o que estava acontecendo. Eu gosto de falar às vezes isso. Eu acho que talvez o velho, né, o professor Carlos, ele era uma pessoa que ele idealizou tudo, né? Primeiro, eu acho que ninguém tem 21 filhos à toa, né, cara? O cara teve 21 filhos. Ele já estava preparando, acho que um legado e é impressionante como é que você lê a história, como é que você vê como é que as coisas aconteceram, né? Como foi introduzido para ele e a forma que ele foi apresentando para os irmãos até a decisão de abrir a primeira Academia Gracie. Nós tivemos o privilégio, não sei se eu estou errado, porque teve o Carlos, aí veio os filhos, né? O Hollis e veio a gente, né? Uhum. Eu ainda era um pouco mais novo ali que o Jacaré, que o Carlinhos, mas quando eu saí da academia do Medi, saí não, porque eu continuei treinando lá, mas quando eu decidi conhecer o Hollis, porque todo mundo falava do Hollis Gracie, eu fui em Copacabana lá na Figueiredo, tava o Carson e o Hollis naquela salinha lá de baixo. E o Carson dava aula segunda, quarta e sexta e o Hollis terça, quinta e sábado. Ao contrário, o Carson terça, quinta e sábado e o Hollis segunda, quarta e sexta. Eu fui numa quarta-feira. E eu já tinha combinado com o Renan, que a gente iria lá. Nós entramos mais ou menos na mesma época, eu e o Renan Pitangueira. Mas já conhecia a gente pra caramba. E nesse dia, o Hollis me apresentou pro Carlinhos. Foi quando eu conheci o Carlinhos, que foi o cara que me deu a primeira aula lá e veio se tornar um grande amigo e mestre, né, e professor também, quando infelizmente o Hollis partiu tão cedo, né? Sim. Isso foi 77 para 78, o Hollis faleceu em 82. Eu ainda treinei ali com ele de 4 a 5 anos, na faixa azul, né? Ralando pra caramba, porque todo mundo dava de faixa. Tu ficava ali, eu com 3 meses ele me deu azul. Eu falei, pô, vou arrebentar nisso aqui, cara. Ficou. 5 anos. Tu não mudava de faixa não, mas também era difícil pra caramba, cara. Pô, tinha aquelas eliminatórias, era um monte de gente boa pra caramba. Mas eu nunca me esqueci o primeiro dia que eu fui, que eu desci, tinha uma salinha lá embaixo, tive uma primeira aula com o Carlinhos, subi e o Carlinhos falou pro Hollis, o Zé Beleza já treina, é aluno do Medi, não sei o que. Ele, então depois a gente vai fazer uma lutinha aí. Aí eu fiquei treinando, cheio de amigo lá. Eu tinha amigo dos dois lados, tanto do Carson, né? Todo mundo se conhecia ali, quanto do Hollis. E no final ele me botou para fazer um geral, que a gente chamava, né? E eu, como eu já sabia treinar, eu dei um tomonague num faixa azul e foi uma gritaria do caramba. Meu irmão, cheguei em casa aquele dia, eu fui dormir quase 1h da manhã.
adrenalina, uma excitação, só pensava em voltar no dia seguinte. E o negócio, e aí tomou conta, né? Então o jiu-jitsu, eu acho que ele tem esse elan, né? Essa forma que os Gracie colocaram, da alimentação, do estilo de vida. Sim. Isso conquistou uma geração no Rio de Janeiro, esse lifestyle. E eu acho que ele talvez imaginava isso tudo, passou para os filhos, que foram passando para os alunos. E eles foram muito felizes em toda a formatação, inclusive na formatação da competição, né? Você vê que nas competições de grappling, o jiu-jitsu também tomou conta. Ele influenciou em tudo. Em tudo. Todas as competições de luta agarrada, não as olímpicas, né? Mas nas competições de grappling, se você olhar, o estudo começou a ir mais voltado para o formato que a gente faz numa competição. Com o placar, com a pontuação, com a montada, porque a luta ela vai sempre seguir em pé, na guarda, do lado, na montada e nas costas. Ela não vai sair disso. Qualquer luta, qualquer briga, qualquer estilo de combate vai rodar nesses 5 pilares. E em cima disso foi criada a regra da competição. Então a regra de competição de jiu-jitsu, ela é muito aguerrida, ela é muito competitiva. E aí, se a gente pensar dentro de toda a história, o jiu-jitsu ele cresceu na implantação com os irmãos Gracie, mostrando a eficiência da luta, na competição, e eu acho que nisso a gente participou bem, né, da evolução da competição, do jiu-jitsu indo para a América, para os Estados Unidos. A gente falou disso aqui, é legal até a gente retornar nessa conversa, porque, de novo, assim, eu acho que você teve uma participação ali muito importante, né, na organização do que é hoje, né? E fora que, assim, as dificuldades naquele momento para fazer isso acontecer, né? Dentro, inclusive, você falou também uma coisa que eu acho importante, e tem seu lado bom, mas tem seu lado também desafiador, que é uma arte que chega do Oriente, entra na cultura brasileira, né? Eu acho que dentro dessa cultura brasileira ele agrega alguns aspectos ali, fundamentos importantes, né? Você está falando da entrada na América, o quanto a gente traz essa energia, né, nossa, né, de contato, de amizade, né, enfim, de muita coisa legal que tem dentro da nossa cultura. E eu acho que isso a gente exporta até hoje, que é o que a gente chama de lifestyle, né, o estilo de vida. A gente está exportando isso, né, não é só o jiu-jitsu em si. Do Gracie Jiu-Jitsu virou o Brazilian Jiu-Jitsu. Sim. Né? Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E talvez nessa época, quando você falou também dos anos 70, 80, tava rolando um movimento muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de esportes, de artes, enfim, que também teve uma influência, eu acho que muito grande. O próprio Hollis, né, eram grandes esportistas em outros esportes, né? Tipo, e acabou falecendo no voo livre. Então, assim, quantos surfistas já eram lutadores? O caso até do Renan, né? Um grande surfista. O Rio de Janeiro, ele sempre foi o carro-chefe, assim, de apresentar alguma moda, algum estilo, né? Alguma coisa que os jovens vão seguindo, né? Eu sempre falo que a Zona Sul do Rio de Janeiro é uma capital do mundo diferenciada, né? Porque aqui a gente tem os nossos problemas, mas
todo estrangeiro que vem para cá quer ficar aqui, começa a querer morar aqui. Hoje em dia a gente tem várias pessoas, muito por causa do jiu-jitsu, acontecendo isso. E os Gracies, eles mudaram um pouco esse conceito, como você falou, porque a luta ela veio com aquele conceito oriental do respeito, da hierarquia, de você a ter uma disciplina, porque é através da disciplina que você desperta, vamos dizer assim, a vontade de crescer, virtude. Eles nunca deixaram de mostrar isso, nunca. Só que eles começaram a mostrar também de uma forma mais, vamos dizer assim, ocidental, entendeu? É claro que você cumprimenta o tatame, você tem o bowl, né? Você reverencia, Sim. mas eu na minha academia eu aprendi a fazer fila, apertar a mão. Todo mundo se cumprimenta, se toca, tem a resenha. O jiu-jitsu acabava ali, tinha aquele negócio de ficar sentado, todo mundo conversar, um open matchzinho e cada um treina com o outro. Então, e isso aí os Gracies souberam colocar muito bem. Inclusive, uma outra coisa que eu acho muito importante, que a gente tinha falado, que a arte marcial tinha um conceito muito mais rígido de treinamento, né? Eu fiz capoeira, eu fiz judô, e eu encontrei dentro do jiu-jitsu uma forma muito mais branda de treinamento e de ensinamento. Eu trouxe isso hoje em dia para a minha academia. Os Gracies mostraram, através da defesa pessoal, que você podia ensinar arte marcial para qualquer um. A academia da Rio Branco tinha em torno de 1.000 alunos, onde o aluno chegava lá, de terno e gravata, recebia um kimono, uma toalha e a chave do locker. Aí ele ia lá, entrava numa salinha, estava o Carson, na outra estava o Hollis, estava o Hélio Vigio, tinha o João Alberto Barreto, ele fazia aquela aulinha de 30 minutos, saía e se sentia incluído dentro de um esquema. Então, esse estilo de treinamento para oferecer o conceito da arte marcial que está dentro do coração, da essência do homem, do ser humano, os Gracies souberam fazer muito bem. E isso tem que dar muito crédito ao professor Carlos e ao Hélio Gracie, que formatou todo o conceito desse treinamento, que treinou esses primeiros professores, vamos dizer assim, que era uma linha de frente de ouro ali, dando aula ali, né? Sim. O Flávio Bering, João Alberto Barreto, Carson, Hollis. Imagina, você chegar na academia, estão essas pessoas para te receber. E aí veio o Carlinhos, veio o Rickson, veio o Crowley, que começaram a trabalhar ali de instrutores e depois foram abrindo as suas academias. Então eu acho que esse conceito veio muito forte em cima de uma coisa já pensada. Mas eu gosto de olhar também que eu vejo que talvez na nossa geração, que veio logo a seguir, eu não imaginava que ia acontecer isso tudo. Eu me encantei com o jiu-jitsu, mas eu não imaginava que o jiu-jitsu ia chegar a esse... É claro que a gente trabalhou muito e o troço foi me envolvendo de uma maneira que eu botei minha vida nisso, nunca fiz nada diferente, mas eu, na minha opinião, quase todos nós não imaginávamos que ia chegar onde chegou, cara. Foi uma coisa... Sim. Por isso que eu digo assim, eu acho que o professor Carlos, ele colocou isso em prática e foi induzindo e foi criando isso com os irmãos, que foram passando para os filhos, que foram passando para os alunos, e o troço foi indo numa evolução. Aí é o que eu acho. Teve a implantação, teve as competições e chegou a era do jiu-jitsu educacional, né? O jiu-jitsu entrou nas escolas, a gente botou na escola americana, botou no Eleva. Sim. E veio a todo lado do treinamento infantil, que foi uma coisa que está fazendo 30 anos que eu montei a minha escola. Que lá atrás eu olhei uma hora, eu dava aula de jiu-jitsu ali com o Carlinhos, eu era sócio dele, né? Dos irmãos dele. E um dia eu falei assim, caraca, eu sou o único que não sou Gracie aqui. Tinha os Machados, os Gracies e eu. Aí eu falei, porra, tem que fazer uma coisa diferente. Aí o Jacaré falava isso pra mim pra caramba, e o Alvin. Tem que estudar educação física, e o Fábio Santos, né? Aí eu entrei na faculdade de educação física. E aí comecei a fazer dentro da Academia Gracie um trabalho lá com as crianças lá. Que eu tive muita sorte, cara, porque eu tava ali no meio deles.
formatando o meu caminho como professor, como é que eu iria trabalhar. Quando eu fazia alguma coisa diferente, o Carlinhos falava, não, Zé, bloqueio com criança tem que ser por cima dos braços, tem que ser assim. E eu fui aprendendo e fui colocando e escrevendo o que eu podia fazer melhor, dividir por faixa etária. E por outro lado, as oportunidades aparecendo, né? Então eu acho que estava ali no lugar certo, na hora certa, sem saber que estava, entendeu? Só agradeço a Deus de ter tido a visão de aproveitar a oportunidade, que às vezes a gente está no lugar certo exatamente, e não vê, às vezes né? não aproveita, porque eu acho assim, até uma frase do Rickson assim, ficou sempre marcada na minha vida, ele fala assim, cara, nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo porque de certa forma você fez, você quis muito aquilo, né? Então assim, isso fez você ficar conectado aos Gracie, isso fez você ficar conectado ao Jiu-Jitsu, e aí as oportunidades vão acontecendo dentro do ambiente, né? E acho que uma coisa muito legal, eu acho que você hoje é muito reconhecido pelo trabalho que você faz com as crianças, né? Eu acho que isso é fundamental, eu acho que você teve essa experiência também de começar cedo, né? Assim, de receber esse input de uma formação marcial, né? E o quanto isso é importante para a vida, né? Então, se isso acontece na infância, né? Na formação do ser humano, e você plantar essa semente é muito importante, né? E acho que hoje, como você também falou, assim, a sua jornada de aprendizado, também evolução nesse aspecto, né? Assim, acho que talvez você tenha sido um dos pioneiros a enxergar isso e ver a importância de colocar a formação do jiu-jitsu nas crianças. Isso lá atrás tinha, né? O Hollis era um cara que adorava criança. Eu cansei de ver ele dando aula lá, porque a gente chegava cedo. E como eu falei, a Academia Gracie, eles sempre formataram ela direitinho, né? Sempre teve a aula dos iniciantes, eles abriram espaço para todo mundo, a aula das mulheres, a aula das crianças. Eu chegava antes na aula das crianças, que o meu treino era 7 horas. E tava o Hollis lá cheio de criança, meu irmão. E ele descia, porra, ele fazia um monte de brincadeira, ele descia, falava assim, pagava Guaraná, dava brinde para as crianças, tinha um barzinho embaixo da academia. O Hollis sabia, tem muita coisa que eu faço hoje em dia que eu vi ele fazer, o pulo do ninja, de botar, a criança vem correndo, ele bota a mão na barriga, ele fazia dar uma cambalhota, equilibrar a mão. E essas coisas todas sempre teve dentro da Academia Gracie. Agora, não é por causa disso que você não tinha o treino brabo, que era de noite. Sim. Então eu sempre vi isso lá. Tinha as aulas particulares, tinha as aulas dos iniciantes, as aulas das crianças. Aí chegava um cara mais casca-grossazinho, não. 7 horas você vem aí. Ia ser bem recebido, ia ter bastante para ele. Isso eles sempre souberam dividir bem e sempre souberam organizar bem. E eu acho que esse é o conceito que a gente tem que ter, porque uma academia, você tem que ter as crianças, você tem que ter os iniciantes, você tem que ter o feminino. Aí tem aquele intermediário, que é o faixas roxa, o azul, aquele cara que trabalha, mas que gosta de treinar um pouco mais duro. E tem um treino de competição. Então, na verdade, você tem 5 pilares numa academia, né? E o professor que não visualizar isso, pode ser que não seja muito bem sucedido. Mas isso aconteceu por muito tempo, né? Às vezes até as pessoas confundem. Outro dia eu vi o próprio Fábio Gurgel, eu fiz o curso dele, né? O primeiro lá presencial em São Paulo, foi muito legal, assim, eu acho que ele é bem didático, abriu minha cabeça em relação a muita coisa, mas ele falou, né, assim, às vezes as pessoas ficam falando de old school, né, e aí tirando um pouco essa coisa dessa organização, às vezes, né, ou dessa disciplina. Enquanto ele fala, cara, old school mesmo, e você tá usando muito esse exemplo, vai pra Academia Gracie lá, né, no centro, pra ver como é que era organizado, como é que as turmas já eram divididas, né, como é que era um espaço higiênico, enfim, então, e até hoje a gente tem um grande exemplo que faz isso e segue talvez esse padrão também, que é a Kira, né, a Kira tá tendo muito sucesso seguindo exatamente esse padrão. Eu brinco com o Renzo, que eu falo assim, meu irmão, o melhor Gracie tá vindo agora aí, vai ser a Kira. Eles ficam rindo, mas pô, eu acho ela fantástica. A gente esteve junto agora a última vez em Brasília, lá no Congresso,
e a gente tinha que apresentar a proposta para botar o jiu-jitsu nas escolas. Fui eu, ela, Álvaro Barreto e João Alberto Barreto. Aí teve uma hora que eu chamei ela, falei, Kira, vamos bater uma bola aqui, ver o que você vai falar, o que eu vou falar, que a nossa história é muito parecida, entendeu? Pra gente não bater na mesma tecla. E ela já estava com o projeto, eu já fui com o meu todo arrumado, mas eu vi ela toda arrumadinha lá, com a apresentação dela. Sim. Ela é super profissional, cara, tá toda hora se especializando, fazendo curso. E eu acho muito legal isso. Não só esse trabalho dela, como o teu, como de outras pessoas que estão vindo aí e fazendo, porque isso é importante. Quanto mais gente boa fazendo coisa boa para o jiu-jitsu, mais o jiu-jitsu cresce. Sim. E tem para todo mundo. Eu não me preocupo com isso, com pessoas novas que estão vindo. Eu só dou força e acho que tem que vir mesmo, porque se você está fazendo o teu trabalho direito e a maré sobe, vai subir todo mundo que está ancorado ali. Então, eu acho que esses trabalhos, cada um vai pegar exemplos, é óbvio. A gente tem que olhar para o que dá certo. Isso é jiu-jitsu, né? Você olha o cara fazendo uma raspagem maneira, você fala assim, ih, rapaz, como é que esse cara raspou? Aí você vai lá, estuda e vê. Então você tem que pegar o que tem de bom, colocar as suas ideias e ir melhorando e crescendo. Eu acho que o jiu-jitsu, ele está crescendo muito e vai crescer ainda muito mais. Eu acho que ainda não cresceu, eu acho que não chegou a 50%, cara, porque a evolução hoje em dia é acelerada. É enorme. Eu ontem participei, estava falando aqui para vocês antes, de uma live com o pessoal da Arena Ruby, que eles estão no Allianz Parque, que é um projeto que tem várias startups, vários jovens. Os caras apresentaram milhares de coisas, até treinamento científico de aplicativo que estuda os neurônios do lutador. Isso eu já tinha visto há um tempo atrás, um faixa preta lá do Álvaro Barreto, de Brasília, que é médico. Ele já tinha mostrado esse estudo, né, que a gente tem uns neurônios que se desenvolvem a partir dos 9 anos de idade, né, que são os da estratégia e da inteligência. Mas ele só começa a desenvolver a partir dos 9 anos de idade. Se você botar uma criança no jiu-jitsu com 3, 4 anos de idade e começar a fazer jogos de combate, que ela tem que estar de frente, que ela não pode deixar ir para as costas, é uma maneira de você começar a despertar esse raciocínio neles de estratégia que eles só poderiam ter mais à frente. E o neurônio, ele se multiplica, ele se desenvolve a partir do momento que você estimula ele. Então, o jiu-jitsu tem esse lado científico que vai começar agora a ser estudado de outra forma, que a gente ouviu falar lá atrás de uma outra forma. Eu sempre entendi que o jiu-jitsu, ele é uma luta que te traz valores morais importantes, de respeito, de disciplina, que desperta virtudes importantes, de vontade e a mais importante, que é o equilíbrio emocional. Isso tudo acontece por quê? Porque o seu cérebro lá dentro está tendo uma movimentação. E isso, hoje em dia, já tem gente estudando. Como é que você estimula isso para atletas de alto nível? Você não tem que fazer um atleta de alto nível, ele não pode só se concentrar na performance dele. Ele tem que ter esse estudo também. Então, cara, eu acho que a coisa está indo de uma maneira enorme. E quem ficar parado vai ficar para trás. Eu, como bom artista marcial, estou sempre de olho vivo, treinando, não paro de treinar porque eu gosto de ver o que está vindo novo para estudar. É claro que eu tenho o meu jeitinho, como dizem aí, old school de treinar, mas eu me safo, porque eu vou estudando, vou vendo o que tem que fazer e dentro do trabalho eu também, vou vendo essa galera nova que está vindo e todos eles, cara, estão vindo muito bem preparados e muito fortes. E eu agradeço, porque cada vez mais é mais gente boa, o jiu-jitsu crescendo mais. Mas de novo, assim, acho que você teve uma participação importante, né? E a gente teve um momento ali confuso, né? Que talvez faça parte dessa evolução, mas você tá contando algumas histórias, a gente vai até contar aqui de novo, já que isso não estava aberto ainda aqui, da organização, principalmente, talvez agora, da parte esportiva desse negócio, né?
E, pô, os primeiros campeonatos, né? Você aquilo... falou do caso da pesagem, porra, não tinha como pesar os caras num dia só. As confusões de brigas que aconteciam. Era a gente demais. teve vários incidentes, né, cara? Assim, confusos, né? Quando a gente começou a organizar, os campeonatos eram feitos pela Liga, né? Que eu adoro o Silvio e a esposa dele, que organiza a Liga Niteroense, a Linge. E eu falo até para meus alunos, quando começam a lutar, eu falo, meu irmão, quer aprender a lutar? Vai para Niterói, compadre. Vai lutar lá no Caio Martins, compadre. Pô, tu chega lá, tu é do Rio de Janeiro, tu é olhado como inimigo público número 1, compadre. Pô, você tem que ganhar de todo mundo, da arquibancada, do juiz e do cara que está na tua frente, querendo te pegar. Então... E eu acho que ele tem um valor enorme lá, a Linge, no crescimento do jiu-jitsu. Tem que sempre ser lembrado. E a Federação de Jiu-Jitsu, que foi a primeira federação oficial do Rio de Janeiro, né? Então tem um carinho muito grande por essas duas entidades. Mas a gente teve um problema muito grande aqui, quando a gente veio para Barra, que o jiu-jitsu começou a crescer. A academia era na Olegário Maciel, a Barra Grace, né? E era uma rua de terra. E começou a sair dali alguns alunos e começaram a montar as suas escolas nos condomínios. E começou a ter uma certa rivalidade. E tinha rivalidade não só da pessoal da Barra, quanto o pessoal da Zona Sul. Sim. Quando se encontrava. E, óbvio, também tinham outras coisas que não tinham nada a ver com jiu-jitsu. Cheguei em programa de televisão para defender o jiu-jitsu, falar bem do jiu-jitsu. Enfim, e aí resolvemos fundar a Associação de Jiu-Jitsu. Fundamos aqui na sede, aqui já na Espaço Vital. O objetivo era organizar competições que trouxessem esses meninos para lutarem mais vezes, já que as competições eram meio pingadas ainda, né? Era 1 ou 2 vezes por ano. A gente começou a tentar fazer competição quase que todo mês. E pegamos alguns apoios, que era o Banco Boa Vista, né? Deu uma força muito grande para a gente, para organizar tudo. E o Marcel Veiga de Almeida abriu o colégio para a gente fazer lá dentro do colégio. E a gente começou a fazer as competições lá no pátio do Veiga de Almeida. E quem brigasse estava fora. Então todo mundo queria participar. Aí a gente começou a ter um certo controle da nossa área aqui. Só que a associação cresceu muito, porque a gente fazia umas competições muito legais. E o troço foi crescendo, até a gente montar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. De repente a gente olhou e viu que não existia uma confederação. E o Carlinhos resolveu montar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E eu entrei como vice-presidente. O Jacaré e o Roller também eram da diretoria. A gente começou a trabalhar juntos, os 4, e fazíamos reuniões de regra, e teve o primeiro campeonato que foi na Axe, que tu me perguntou o ano, mas eu não lembro, mas teve o primeiro lá que foi, eu acho que fazia 10 anos do Carlos Grace. Foi num evento que eu fiz no Flamengo. Ou era aniversário dele, era uma data bem simbólica, assim, porque na camisa veio um tributo a Carlos Grace. Era a camisa, eu me lembro muito bem disso. A gente fez em homenagem a ele. E eu me lembro que no domingo tava uma guerra, era gente, cara, o Marcelo, o dono da Axe, tava louco, meu irmão. Era gente explodindo de tudo que era lugar, cara. Aquilo tomou uma dimensão que eu olhava assim, eu não acreditava mais o que estava acontecendo, cara. E Globo Esporte filmando. Sem a gente chamar, o Globo Esporte apareceu lá para filmar, porque o troço tomou uma dimensão enorme. E dali a gente resolveu, eu falei, Carlinhos, a gente tem que dar um passo maior. Aí o Pedro Gama Filho estava lá no dia e se ofereceu de dar um apoio e a gente levar para o ginásio da Piedade. E a gente começou a fazer na Gama Filho. O primeiro campeonato lá, eu conhecia muito o Sérgio Vilela, que estava no Comitê Olímpico Brasileiro, e a gente fez com cunha oficial do COB. Aí o jiu-jitsu começou a dar um caminho diferenciado. Carlinhos registrou o jiu-jitsu no COB e começou a crescer. E começou a ideia de ir lá para fora, de fazer o jiu-jitsu lá fora. E a gente já fez mais alguns campeonatos aqui, fomos indo, até ter o primeiro
campeonato pan-americano que foi em Huntington Beach, que os Machados já estavam lá. Um dia o Carlinhos falou, ó, já combinei com o Riga, combinei com os Machados, a gente vai pegar os alunos dele, o Joe Moreira arrumou um ginásio, a gente vai fazer Brasil e Estados Unidos. E foi maneiro pra caramba, que foi uma delegação mesmo. Eram nós contra eles lá, cara. E o neguinho foi dentro do avião, vibrando, que era Brasil e Estados Unidos. E dali o troço foi embora, né, cara? A gente foi uma maior guerra lá, cara. Foi legal porque juntou no hotel várias academias. Nova União, Aliança, Barra Grace, Grace Maitá, todo mundo junto ali, cara. E foi muito interessante. Foi uma experiência bem legal. Foi um negócio muito legal. Assim, impressionante, né, como esse negócio se transformou hoje, assim, numa grande confederação muito bem organizada no mundo inteiro, né. Hoje, como você falou também, a gente tem campeonato, acho que todo final de semana a gente tem algum campeonato num alto nível, né. Assim, o jiu-jitsu, aí veio a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, né, teve que fazer outra. Nós começamos a estudar muito a regra, né? Nesses campeonatos ainda aqui no Brasil. Eu me lembro, eu botava um livro assim em cima da mesa, o livro da regra, e o Roller ajudou muito. O Roller Jacaré, a gente trabalhou muito nisso, e a gente depois discutia, e teve vários exemplos. Um que eu te dei antes aqui, por exemplo, o jamelão. Jamelão, ninguém raspava o jamelão, cara. O jamelão saía fazendo carrinho de mão, ninguém raspava ele. Aí a gente anotava isso, porra, ninguém consegue, o cara sai fora, isso não tá na regra. Aí a gente colocou que se saísse fora, o juiz podia dar os 2 pontos, se tivesse risco de raspagem, e se fosse de finalização, era desclassificação. Então a gente começou a estudar essas coisas todas. Tinha confusões, eu até te contei uma que é mais até engraçada pelos personagens. Os 2 Minotauros, o Minotauro me pular na grade e eu chamei eles na mesa. Pô, não pode fazer isso. Não, mas tu viu o que o juiz fez? Eu falei, senta aqui, lê a regra aí, me diz o que você acha que tá errado. Aí eles escreviam. E isso toda hora. Toda hora, imagino, cara. Né, cara? Assim, pô, teve o primeiro da Piedade, o medo do Gama Filho é que se fosse ter uma briga. Porque geralmente ninguém perdia, tirava o kimono ou queria bater no juiz. Pô, o Playmobil, botei o Playmobil de juiz lá, tadinho. Ninguém era louco pra pegar o Playmobil, cara, porque era o menorzinho, né, cara? E tinha outras confusões, cara. E eu treinando os juízes, Parrupinha foi um dos melhores juízes que eu treinei, cara. Pô, era fã. E teve um incidente com ele, né? Com o Rollezinho, inclusive. Com o Rollezinho, né? Cara, porque o negócio do batistaca. Mas o troço foi indo e a gente foi melhorando, cara. O Carson, cara, eu adoro o Carson. Eu cheguei a trabalhar, não sei se tu sabe, com o Carson na Rio Sport Center. Quando inaugurou a Rio Sport Center, a Cláudia Sabá me chamou para ajudar lá com as crianças e botou o Carson com os adultos. Só que o Carson ficava lá o dia inteiro e eu ficava lá, eu e ele. Pô, eu treinei com ele pra caramba, aprendi coisa com o Carson, cara. Carson era um professor fantástico. Só que o Carson, meu irmão, no campeonato ele se transformava. Ele não queria perder, cara. Ele sempre era assim. Todos os alunos dele que eu recebi aqui falam muito dessa cabeça dele muito competitiva em tudo, né? Então, assim, quando ia pra competição, meu irmão, o cara... Não, em tudo, não cara. Queria perder nada. Ele era... Meu irmão, ele ficava do outro lado do ringue, cara. Eu me lembro de uma luta minha de faixa marrom com o Nutribaby, lutando no absoluto, o Nutribaby muito maior que eu, assim, vinha pra cima de mim, aí eu olhei pro Riga, o Riga falou assim, dá uma queda, eu dei uma queda, o Riga, aí caímos lá fora do ringue, eu acho que o Nutribaby, ele quebrou a clavícula, deu um problema na clavícula dele, aí parou a luta, porque antes não tinha vários ringues, era um ringue só, todo mundo em volta do ringue, eu sentado do outro lado com o Riga do meu lado, assim, e a gente olhando o Carson, e o Carson fazendo assim com o dedo e falando. E o Riga, não, ele não vai voltar, tu vai ganhar. E eu olhando assim, olhando. Daqui a pouco o Carson metendo uma faixa, botando o casaco, empurrando no tribê pro meio. E eu falei, pô, de novo, cara. Lá vem o cara agora mais brabo ainda, cara. Ele era terrível, cara. Ele era danado. O Carson era um cara
E, by the way, o Nutribaby ganhou, né, cara? É mesmo? Eu tava ganhando, depois ele fez umas vantagens, acabou ganhando ali. Pô, era brabo. As minhas competições na Marrom, eu fiz com o Tunico, fiz uma com o Pedro Sal, foram ótimas. Foram no Fluminense, teve uma da Company que eu recebi um troféu de mais técnico lá. Teve lutas fantásticas. Minhas lutas sempre foram duras, mas eram sempre assim, nessa época, eram lutas que você sabia que ia lutar com uma pessoa naquele dia. E passava o ano inteiro falando, pô, tu vai lutar com fulano, né? Tu vai lutar com fulano, né? Aí tu ia lá, vinha o Rio de Janeiro inteiro para assistir aquela luta. Era diferente, não era... Tanto que quando a gente resolveu fazer o Internacional Master Sênior, um dia eu estava assistindo o campeonato com o Crowley, já mais lá na frente, e fala, porra, Crowley, a gente lutava aquelas competições que eram legais, mas não é igual a hoje, né? Vários ringues. Pô, olha que moleza, o cara vai ali, entra num ringuezinho, o amigo dele, o técnico, a namorada, pô, tudo organizadinho, ele chega para lutar naquela hora. Você ia desenhar o que seria um campeonato master, né? Comecei a olhar as coisas do golfe, né? Que eu sempre tive um contato muito. Papai foi presidente da Federação de Golfe, como é que fazia, como é que dividia as faixas etárias. Fui no judô, comecei a perguntar para meus amigos. Aí desenhamos o Internacional Master e Sênior. Levei pro Carlinhos. Carlinhos olhou para mim, né? Beleza. Aquele jeito dele fala, velho não luta. Eu falei, pô, claro que luta, rapaz. Não luta porque tem que lutar com um cara novo, né, cara? O meu último campeonato, eu não me lembro, eu já estava lutando com os caras de 20, 22 anos, eu casado ali, fazendo 30, com filho. Pô, a gente tem que criar um rankingzinho aqui dos velhos, cara, pra ninguém não parar de lutar. Aí eu falei, ó, ele falou assim, então bota isso pra frente que eu quero ver. Eu falei, ó, eu vou lutar. Tu luta? Ele falou assim, eu luto também. Eu falei, então beleza. Então eu vou falar pra todo mundo que eu e você vamos lutar. Peguei o telefone e liguei direto pro Pinduca. Pinduca, vou fazer isso aqui. Eu e o Carlinhos vamos lutar. Tu luta? Ele falou assim, luto. Pode botar meu nome. Aí eu falei, pô, tá eu, Carlinhos e o Pinduca, agora vai vir gente, cara. Os caras do Carson vão vir. Aí comecei a trazer, né? Aí veio Bebel, aí comecei a ligar pra todo mundo. Aí, meu irmão, teve o primeiro Internacional Master Sênior. Esse eu lembro a data, que foi o último que eu lutei, foi em 99. Foi maneiro pra caraca, foi fantástico. E hoje em dia tá aí, né? Eu acho que é um dos campeonatos mais legais que tem, cara. Porra, cara, impressionante, eu ia falar isso, porque assim, a categoria Master é um momento que você traz todos esses ídolos, né, cara? Que talvez você não vê assim lutando toda hora, né? Então é um momento especial. E são lutas dinâmicas, né, cara? Eu tive muita experiência no Master também, porque eu também comecei um pouco mais tarde, né, cara? Então, porra, eu acho que na faixa preta eu lutei 2 anos ali no adulto, depois já era Master, e aí comecei também, ótimo, até pela vida, né? Porque, como você falou, já tava com filha, trabalho, um monte de coisa. Fui pra Master, cara. E encontrei ali na Master, cara, umas lutas dinâmicas, porque eram 5 minutos, porra. O pau come. É uma galera. E entra outro aspecto, talvez, interessante também, cara, que é você se cuidar, se manter ativo. Bem, isso vai fazer uma diferença, né? Se você é um cara que, porra, sei lá, chegou com 40 anos, bem, porra, tô treinando com a meninada aí, vou chegar na competição, vou pegar, às vezes, um cara que não se cuidou tanto. Então tinha essa competitividade na questão de saúde também. E hoje em dia, acho que ficou mais difícil até, porque tem uma galera que vem competindo, que pula direto pro Master. E tem uns caras que começaram agora, chegam pra mim, pô, vou lutar o Master. Eu falei, meu irmão, não fica achando que é moleza não, hein, compadre? Não tem moleza. Não tem moleza não, porque os caras não pararam e entraram direto no Master. Tem gente competindo no Master e adulto. Sim, não exatamente. Não sei se pode fazer isso hoje em dia, eu tô meio longe da regra, mas não tem moleza não, porque o troço ficou, que era a ideia era essa, de não parar, né? Do cara continuar lutando e seguir em frente. Eu acho essa competição, tive a honra de ser convidado, né, para receber minha faixa lá nunca tinha ido mais, né, porque eu não estou mais acompanhando tantas competições, mas eles convidaram a gente para receber a nossa graduação lá no Master em Vegas, né, eu fui lá no Convention Center e
E cheguei lá e fui eu, Maurição, Jacaré, o Macarrão, o Sérgio Penha, o Rílio e o Simas. Entramos lá no meio, cara. Cara, eu fiquei chocado. Primeiro que o troço é enorme. Tinham acho que 12 ringues. Gente pra caraca, cara. Aí teve uma hora que veio um gringo falar comigo. E ele falou assim, Master, can I have an interview with you? Eu falei, of course. Ele falou, at this moment we have 25,000 people watching us. Eu falei, hã? Eu fiquei pensando, o cara com um negocinho assim, falou que tinha 25 mil pessoas olhando ali na hora. Devia ser um desses nerdzinhos de que tem alguma conta, Sim, sei lá, sim. ou se era da Flowgraph, eu não sei. Eu falei, caraca, meu irmão, eu fiquei fazendo conta ali, demorei até para raciocinar. Aí falei com ele lá, mas você vê a dimensão que o troço tomou, né, cara? É um troço, é muito legal, cara. E esse evento, eu fiquei super emocionado até de ir nesse evento, por ter sido um dos caras ali. Eu acho que aquilo ali, eu posso dizer que foi uma coisa que eu realmente pensei muito em fazer. Pô, tive um esforço muito grande ali para tentar fazer, porque era uma coisa que estava fora do calendário. Aí eu consegui ir lá consegui um patrocínio da Telemar na época para bancar o evento. O Zé Moraes deu maior força, botou a gente lá para fazer lá, e aconteceu aquele evento que, pô, até hoje eu lembro, cara, foram lutas, pô, ver o Carlinhos lutar também, que eu nunca tinha visto o Carlinhos lutando. Pois é, eu acho que muita gente não tinha visto. Não, depois a gente foi para Buenos Aires, eu e ele, a convite de um cara do Muay Thai, que os caras estavam querendo fazer uma Olimpíada de arte marcial. Era um projeto que não sei nem, acho que não aconteceu. E convidaram 2 pessoas de cada país. E fui eu e Carlinhos representando o Brasil, né? Foi engraçado que o cara que convidou a gente falou que o coreano que tinha organizado fez questão de chamar no Brasil os Gracie. E aí ele foi na confederação, né? E o cara falou assim, não, ele disse para eu trazer os meninos que dão porrada em todo mundo. Falou assim mesmo ali. Aí fui eu e o Carlinhos. E eu me lembro que no avião, foi logo depois do Internacional Master. A gente estava no avião, indo para lá, conversando. Eu falei, Carlinhos, vou te falar uma coisa, cara. A gente é amigo, vou te agradecer a vida inteira. Mas se eu te dever, alguma coisa tá paga, hein, cara. Que eu te botei lutando de novo e com medalha no peito, né, meu irmão, cara? Ele ficou amarradão, a gente riu pra caramba, foi divertido. A gente foi lá pra Buenos Aires, ficamos lá nesse projeto, fomos lá num evento grandão, e eu ri muito. O Carlinhos é muito engraçado. Fazer essas viagens com ele, tu chora de rir, cara. Eu quero ter muito a oportunidade de ter ele aqui, assim, porque eu acho que é um cara... Pode ser que ele venha, cara. É um cara... Acho que tem uma importância gigante no jiu-jitsu. Acho que depois até principalmente do Draculino. O Draculino fala muito dele de uma forma assim. Eu vejo todo mundo teve um contato com ele, realmente muito intenso, assim, fala dele. E com certeza ele foi um cara muito, até hoje, um cara muito visionário, né? Que deu segmento, né? E com muito esforço, porque acho que a preocupação maior, Zé, acho que vocês passaram por várias dificuldades. Uma delas, inclusive, é a quantidade de críticas que vocês receberam ao longo do caminho e tentativas de outras confederações e tudo mais, né? Porra, a gente teve aquele incidente também do racha na Aliança, quando o Luizinho fez o negócio dele. Então, assim, tiveram muitos momentos de dificuldade nesse caminho, né? Até você chegar. Teve vários, cara. Entre eles mesmo, discussões entre os próprios irmãos e tá no meio, entre o Carlinhos e o Robson, e eu conciliava, e eu chamava o Chico Mansur para me ajudar, e ficava ali no meio. No Mundial, cara, no Mundial, eu cheguei pro Carlinhos e falei, Carlinhos, cara, a gente tem que botar o Carson do nosso lado. O Carson até então, como eu falei, ele era muito competitivo, né? Então ele trazia
aquele negócio dele até contra uma organização que estava acontecendo. Ele, porra, teve boicotes, né? Teve... boicote. Aí eu falei assim, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, tu me dá carta branca para eu falar com ele? Eu falei, eu me dava bem com o Carlos. Falei, Carlos, a gente vai fazer o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Vem gente de fora, vinha Renko Parduel, a gente tinha convidado, a gente estava com a mídia em cima. A gente tem que fazer uma coisa legal. Eu falei, pô, mas você quer vocês? O Cássio era briguento pra caraca, né, cara? Mas é um coração desse tamanho, né? Sim. Eu falei, Cássio, eu preciso de você do meu lado. Ele falou, mas o que tu quer? Eu falei, eu quero você comigo na diretoria, compadre. Não pode ter ninguém lá dentro, compadre. Quero ter o apoio do nosso lado. Ele falou assim, tá bom, pode contar comigo. Meu irmão, não era isso que ele queria. Botei o Cássio e o Walter Guimarães, delegado lá dentro. Sentaram os dois, que eles eram amigos, numa cadeira. Falei assim, Cássio, você pode fazer tudo aqui dentro, assiste, fala com os teus alunos, só não deixa ninguém ficar. Eu vi o Cássio botando o Libório pra fora. Ô, Libório, cadê a pulseirinha? E pai empurrando o Libório. Pô, e deu certo pra caramba, cara. Chamamos o Hélio Gracie, que não ia em campeonato há um tempão. Pois é. Fiz umas placas, maneira pra caramba, pra premiar ele, o Rickson. O Hélio Gracie estava sentado lá em cima. Uma hora eu falei, ó, Carlinhos, teu tio chegou, tá lá em cima. Aí deu aquele famoso pulinho que a gente chamou ele pulou assim por cima. Porque, pô, era o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, cara. Tinha que estar todo mundo ali. Sim. E eu acho que o Jiu-Jitsu sempre teve isso, né, cara? Como eu falei já aqui, é uma luta muito aguerrida. É aguerrida por natureza, porque como ela não tem golpes traumáticos, o treino do Jiu-Jitsu te leva ao limite máximo. Exatamente. Ou você bate ou você dorme. Sim. Então aquilo ali joga a tua endorfina lá no cérebro, meu irmão. Não é só no cérebro. Você fica naquela euforia. Aí quando para, você olha pro lado e fala assim, vamos de novo? Vamos. Aí tu vai de novo. Aí no dia seguinte você acorda e fala assim, pô, eu quero sentir isso novamente. Aí você volta pra academia. Então essa facilidade de estender o treino faz da luta ser aguerrida. Por isso que as competições de jiu-jitsu, elas são fantásticas. A regra é emocionante. Você empurra o cara pro meio, não deixa a luta parar e vai dando ponto e a torcida gritando, aquilo vibra. Sim. Então acaba que as discussões de jiu-jitsu são aguerridas também, né? Sim. Todo mundo quer ir no limite ali. Mas no final... O que eu vi na minha vida inteira foi o seguinte, na hora que era para estar todos juntos, sempre tiveram. Sempre teve todo mundo juntos. É difícil você ver uma pessoa ficar contra uma outra do jiu-jitsu. Isso é uma tribo. Se isso acontece, eu olho e falo, meu filho, você não entendeu nada. O que acontece? Tem pessoas que não entendem. Eu falo assim, você não entendeu nada onde é que você está. Você não entendeu o que está acontecendo no seu entorno. Porque o que os irmãos Gracie colocaram lá atrás, era exatamente essa filosofia. Uma filosofia de vida e de crescimento espiritual, mental e físico. E todo mundo se ajudando. Porque você não cresce no jiu-jitsu se você não se ajudar. E você só vai se ajudar se você treinar e treinar com os que precisam, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi com o Hollis é que o Hollis a gente entrava na academia, pisava no tatame, ele vinha, conversava com você, falava assim, quem é que tá te ganhando aqui, Zé? Eu falava, hã? Me ganhando? Pô, tu tinha que chamar o cara que tava te batendo, né, meu irmão? Então, eu acho que isso é legal pra caramba, cara. Sim. É o que eu falo pros meus alunos, na hora que você pisa no tatame, que você olha em volta, você não pode apertar a mão de todo mundo e falar assim, pô, André tá aqui hoje, pô, meu jogo não combina contigo, eu não vou treinar. Não, cara, eu falei, rapaz, é hoje que eu vou tentar passar a guarda do André. Você tem que ter esse objetivo. Você olha em volta, sempre vai ter um que te complica. Sim. Não adianta achar que tu é o rei do match, porque não existe isso, cara. E é impressionante como é que esse tipo de treinamento diário, ele reflete nossas vidas também, né? Esse resolver esse problema diário que a gente nos coloca, né, nesse treinamento, a gente acaba levando, e tem toda essa questão até neurológica, né? Que a gente acaba levando isso para a vida, né? Enfrentar os desafios que às vezes a gente tem que enfrentar, a gente não pode correr deles, né? É a hora que a gente tem tu a coragem. Tu não vai virar a página sempre, né? Você vai chegar uma hora que você fala assim, meu irmão, tudo bem, não deu certo, vamos de novo.
Não deu certo. Exatamente. Vamos de novo. Não deu certo. Vamos de novo. Uma vez eu vi Eu gosto de observar o que as pessoas falam muito, né? Quando o Brasil não conseguiu a primeira Olimpíada, né? Ele hoje em dia é muito criticado, mas eu acho que ele foi uma pessoa que fez muitas coisas para o esporte, o Nusma. Numa entrevista ele falou assim, não deu certo, mas a gente vai se preparar e vai voltar no que vem, vai conseguir isso de alguma maneira. Eu vi ali muita coisa de jiu-jitsu, de marcial, né? Que você tem que voltar, né? Quando você perde, você não perde, né? A vida está te dando uma chance de fazer aquilo tudo de novo melhor. Então você tem que dar um passo atrás, voltar. Esse é o que você falou, é o grande ensinamento que a gente tem ali na nossa arte, né? Que todo mundo vai aprendendo nisso aí, cara. E por ser uma arte de uma facilidade de aprendizado fácil, você não desanima, né? Você não se machuca, você vai ali, você treina, você está sempre crescendo e se desenvolvendo. Eu acho isso aí um dos grandes crescimentos do jiu-jitsu é esse, é a eficiência da luta, a história dela, né? Que mostrou a eficiência dela, as competições, que são fantásticas. As competições de jiu-jitsu motivam todo mundo a querer lutar. Você vê as lutas hoje em dia que passam online, todos os programas que você vê te motivam os novos lutadores a quererem virem ou a praticar jiu-jitsu. E a facilidade do aprendizado. Eu dei uma aula essa semana, eu abri um horário novo, segundas e quartas. Não é marketing, não. Não vou nem falar horário. Pode falar. Não, mas abri para aqui... beginners, para iniciantes, porque não era a hora que eu dou aula mais, que era 8 horas da noite. Essa hora, eu tô dando aula, eu gosto de acordar cedo, eu dou aula todas as aulas da manhã. Aí nenhum professor fala, não, os professores, 8 horas da noite. Eu falei, não, então deixa que eu dou. É aula de iniciante, eu gosto de dar aula de iniciante, eu acho mó barato iniciante. Você ensina uma barrigada pro cara, o cara, Você ensina o cara a dar uma raspagem simples, o cara, meu Deus, você caiu. Então eu acho mó barato esse começo do jiu-jitsu. Eu falei, não, deixa que eu vou dar essa aula. A gente tem um programa que são 40 aulas do intermediário e 20 aulas do iniciante. E eu comecei a dar essa aula de novo, de iniciante. Cara, é mó barato, cara, porque você vê a facilidade. O cara é economista, nunca treinou direito, fez quando era criança, mas sempre ficou com aquilo no coração, querendo, e foi lá, arriscou, botou o kimono, entrou, tá fissurado, manda mensagem todo dia, liga, e gostei mesmo, meu irmão, segunda e quarta, vai devagarinho. E o iniciante às vezes tem que ser igual a criança, né? Você tem que falar, não, vem 2 vezes. Exatamente. Não, e é importante, acho que até o Fábio Gurgel também falou, eu acho que isso foi muito importante também, uma das coisas que ele falou, o quanto a gente deve colocar energia pro iniciante, né? Pro cara que tá começando, né? Exatamente. Assim, porque também ao longo desse tempo a gente aprendeu, né, cara, que jogar o iniciante ali no meio da jaula dos leões, cara, a gente tirou muita gente, né? A gente espantou muita gente. Inclusive até hoje, acho que pessoas que não conhecem muito, hoje eu tô fazendo um trabalho com a marca, a Reserva, a gente tá conversando sobre colocar ali alguns temas do jiu-jitsu dentro da marca, enfim. E as pessoas que não conhecem essa atmosfera, né, cara, e toda essa ferramenta poderosa como ela vem o jiu-jitsu, cara, como uma coisa agressiva, entendeu? Ainda tem não isso. Principalmente quem tá muito fora desse ambiente. E isso é legal de trabalhar, né, cara? Muito legal. Porque a luta, ela tá dentro do ser humano, né? Sim, é reptiliana, né? Como a gente fala, vem no nosso... O homem nasceu pra... Tomara que eu não seja criticado, porque hoje em dia tudo que tu fala... O homem nasceu pra caçar, lutar e casar, né, cara? A história do homem é um pouco meio assim, né? Então, mais do que casar, se a gente for pro aspecto reptiliano, é reprodução mesmo, né? Então isso a luta tá na essência do ser humano. Eu te contar uma história engraçada pra caramba. Eu tava em Londres, e a gente foi pra Roma, e eu conhecia o embaixador, era meu primo, Luiz Felipe. E eu fiquei na embaixada. Eu tava num jantar na embaixada com o bispo, o embaixador, e a embaixatriz do meu lado falando do jiu-jitsu.
Eu falei, não, mas o jiu-jitsu você... Eu pegar no teu pulso aqui, você tira. Ela, mas como é que é isso? Aí eu falei, pá. Aí eu olhava pra minha mulher ali em frente a mim, ela fazia assim. Não faz isso, não faz isso. No final, eu tava em pé. Ela puxou a cadeira para trás, eu ensinando defesa pessoal para ela, e ela não... Mas você vê, é porque todo mundo quer aprender. Sim. Uma forma, não é que você vai usar, mas você, de uma certa forma, você se sente incluído dentro de um conceito de treinamento esportivo e, ao mesmo tempo, inconscientemente, na sua consciência, você trabalhou uma necessidade que o ser humano tem de saber se defender, de saber se posicionar. Ontem eu conversei com uma mãe que ela chegou para mim e falou assim, meu filho tem um garoto que empurra ele no colégio, o moleque tem 6, 7 anos. Eu não gosto de dizer que nessa idade fez bullying, entendeu? Eu acho que o bullying, ele acontece ali com 12 anos em diante, quando você tem uma ação determinada, entendeu? A criança, o jovem, ele realmente está com aquela estratégia de fazer aquilo. A criança, às vezes, ela morde para chamar a atenção da outra. Ela, com 6, 7 anos, não tem muito isso. Agora, quando é um garoto maior com o menor, pode ser que um de 8, 9, ele pode querer se impor de alguma maneira fazendo isso. E o jiu-jitsu, ele pode ajudar muito nisso também, mas não é que ele vá brigar. Eu até falei para ela, assim, tem 2 coisas ali que você tem que ter como atitude, né? A forma de falar, o Silvio Beren fala muito disso nos treinos dele. A verbalização, né? A verbalização é muito legal. Eu acho muito legal isso que ele puxa, esse gancho. Sim. Você saber se posicionar. Então, numa situação dessa, o que eu falei para eles, para a mãe e para o filho, tem que chamar. Existem regras. Não tem vergonha nenhuma chamar o inspetor e falar, olha, está acontecendo isso aqui. Isso não é vergonha. Às vezes a criança acha que é vergonha chamar, mas não é. Mas ele vai fazer isso se ele tiver confiança que ele pode fazer outras coisas, mas que ele não vai fazer. Exatamente. Ele vai se afastar, Sim. vai se colocar numa posição, vem cá, você está fazendo isso comigo por quê? Olhar no olho e pedir uma explicação. Já quebra o cara que está fazendo, vamos dizer assim, o bullying, né? E ele vai ter confiança de saber que ele pode chamar um inspetor, porque eu falei até para ele, como diz lá na Bahia, cara, isso aí não é teu problema. Isso aí é um problema do rapaz que está fazendo isso com você e do inspetor que vai ter que resolver com ele. O teu, você não tem nada a ver com isso. Você dá bom dia, fala assim, peraí, eu acho que você precisa conversar com o inspetor tal. Aí chama o cara e fala, ó, ele está com uma atitude meio errada, explica para ele como é que é, e vai embora. E sai. Sim. E acaba, entendeu? Eu acho que a maneira que você se posiciona, e isso ajuda muito, né? Eu tive uma vez agora, tem pouco tempo, né? Eu devo dirigir meio distraído, porque às vezes acontecem algumas coisas assim, mas eu dirijo devagarinho, cara. E o cara parou do meu lado e começou a falar comigo. Eu olhei assim, achei que era alguém conhecido, mas eu falei, não, esse cara tá brigando comigo. Eu falei, pô, desculpa aí, meu irmão. Aí segui em frente. Aí depois ele seguiu de novo, parou do meu lado e falou assim, cara, vai só pedir desculpa? Aí eu falei, meu irmão, o que eu posso fazer mais? Eu não tenho tempo para conversar, já tenho amigo pra caramba, não dá para fazer novas amizades. Se você quiser fazer outra coisa, a gente marca um encontro em algum lugar, cara. Pô, nem falei de treino, de briga, nada, mas agora, no momento, desculpa, eu tô atrasado, então desculpa mais uma vez. Aí o cara ficou parado, eu fui embora, mas a gente tem que ter, hoje em dia, uma paciência, uma tranquilidade muito grande, porque as pessoas vê esse caso desse menino, do Leandro Lô, não sei o que aconteceu. Tá difícil, né? Eu até estava vendo também uma conversa, inclusive com o Silvio, com o Helder, né? Que trabalha com o Silvio no programa deles. Eles estavam lá tentando, mas vem sempre essa coisa de a gente não saber exatamente o que aconteceu, né, cara? É um crime, né? É um crime. Eu tenho talvez algumas coisas pra gente aprender com isso. Acho que sempre vale um aprendizado, né? Porque até essa brincadeira que eu fiz com essa pessoa pode ser um risco também, né, cara? O cara achar que você tá debochando dele. Total. Eu fiz para quebrar a VAB e ir embora. Sim. Mas você tem que ter muito cuidado. As pessoas, principalmente agora, depois de tudo que a gente passou, né?
O mundo tomou uma canelada feia. Ninguém sabia. Pô, eu fui de quase 800 alunos para zero na minha academia. O troço caiu por completo, fecharam as escolas, dos programas de after school nos colégios. A escola americana demorou um tempão. Pô, fiquei com um monte de professor em cima de mim querendo saber se a gente ia voltar, se não ia. Eu mesmo pensei muito em não voltar, mas eu olho muito assim, que eu acho que, de certa forma, tem uma missão a cumprir, né? Então, eu achei que eu deveria voltar, arrumar tudo de novo, deixar o negócio rodar, mas com certeza os próximos anos eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou deixar o que já estava acontecendo com as pessoas responsáveis e eu tenho essa vontade de fazer outras coisas. Porque a gente ficou 2 anos dentro de casa e viu que o negócio passa rápido demais, né, meu irmão? E de repente muda tudo e a gente está aqui numa jornada, né? E a gente tem que aproveitar. Sim. Tem que aproveitar da melhor forma possível. Mas a gente não tem controle. Eu acho que isso o jiu-jitsu ensina também a gente, né? Sobre todas as situações, né? A gente tem, como você falou também, tem um controle sobre nós, né? Como que a gente reage em cima das situações que vêm. E que aparecem, que às vezes elas são surpreendentes mesmo. Cara. A gente nunca imaginava o que aconteceu. Né? E até em cima disso que você está conversando, acho que até mais do que a saber se defender, né? Acho que tem muitos aspectos ali treináveis dentro dessa jornada de jiu-jitsu, né? Você falou aí várias: coragem, atitude, respeito. Acho que a gente aprende muito sobre respeito dentro da atmosfera de uma academia, né? Porque ali a gente tem pessoas de todos os níveis, de todas as classes, enfim, e trocando informação, né? E a gente já vai aprendendo sobre isso, né? A gente vai evoluindo sobre essa questão, a questão da gratitude, né? Da gratidão, quer dizer, enfim, então tem muita coisa que a gente aprende, né? Durante essa caminhada e que a gente acaba levando para a vida, né? Então acho que realmente é sensacional a ferramenta do jiu-jitsu, né? Isso talvez se ela for guiada, e aí entra talvez numa coisa que você também, essa organização da metodologia para que isso seja cumprido, né? Ou seja ensinado de uma forma benéfica para o aluno, é muito importante também, né? Ficar de uma forma clara, né, cara? A didática, ela, para ser uma didática, né, ela tem que ter a metodologia do ensino, ela tem que ter uma didática de ensino, né? Você tem que ter uma formatação, você tem que seguir num conceito, né? Para onde que você está indo. Sim. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, falando agora um pouco mais da didática, que o jiu-jitsu, ele, como eu falei aqui no nosso começo, né? A luta em si, ela não muda. Ela está sempre em pé, na guarda, do lado, na montada e nas costas. São 5 fundamentos. Sim. Em cima desses 5 fundamentos, se você botar uma posição para queda, uma para passagem de guarda, uma para ataque lateral, uma para montada e uma para as costas, são 5 movimentos. Se você botar uma posição para defender queda, uma para raspagem, uma para sair de baixo, uma para sair da barrigada e uma para defender o ataque das costas, são mais 5, são 10. Se você botar mais um para cá e mais um para lá, para baixo, são 20. Sim. Se você botar 3 para cada, aí você vai indo, são 30, 40. Eu fui brincando com isso, em cima desses fundamentos, escrevi 120. Falei, caraca, tem muita coisa. Mas não botei nada de lapela. Aí falei, não, peraí, vou diminuir. Aí cheguei em 74. Escrevi 40 aulas e dividi essas 40 aulas em 20 para o mais basicão e 40. E dali eu fiz o programa das crianças, entendeu? Aí dividi para 3 a 6, para 7 a 9, 10 a 12. E de 13 a 15 eu já considero que é o iniciante e o intermediário. Uhum. Eu acho que se você souber o que eu coloco nesse programa aqui, você treina com qualquer um. É o que eu falo, meu irmão, uma criança de 6, 7 anos de idade, se ele souber bater na mão, ficar em base, saber fazer um sprawl para defender um ataque nas pernas, ter postura para derrubar num koshigoruma ou num shimatazinho mais, ou num, sei lá, qualquer outro tipo de queda,
Saber passar uma guarda em pé para não tomar um triângulo, não tomar um ataque na guarda. Saber meter um joelho na barriga. Saber montar direito ali, pegar um braço, atacar e saber pegar as costas e saber aquelas defesas dali, como é que você sai de baixo quando você está na guarda. Para criança, eu boto ali 15, 16 movimentos até 8 anos de idade. Luta qualquer competição, vai lutar, vai ficar com aquilo amarradinho ali. E eu nem boto no meu programa, eu não boto berimbolo, eu não boto... Não sou contra, não. Até porque berimbolo tinha... Às vezes as pessoas ficam falando, meu irmão, berimbolo tinha na minha época, cara. Sim. Dava berimbolo da meia guarda e berimbolo do lado. Prendia a perna, dava uma cambalhota para cima da perna, caía nas costas. Isso existe, cara. Só que eu acho que tem alguns movimentos... Quando eu escrevi, por isso que eu fui além. Mas depois eu olhei e falei assim, não, existem alguns movimentos que é mérito da habilidade de quem sabe aprender e mérito da habilidade de quem sabe ensinar. Sim. Agora, existem movimentos mais clássicos que todo mundo aprende e que todo mundo pode ensinar. E todo mundo deve saber. Qual é a tua postura quando você está em pé? Qual é a tua postura na guarda? Qual é a tua postura do lado e qual é a tua postura por baixo? É a mesma coisa. Você tem que ter uma postura por baixo. Não é porque você está deitado. Existe uma postura por baixo. Sim. É você de lado ali, sabendo esgrimar, sabendo trabalhar uma meia, sabendo afastar. Então, como é que você coloca o teu aluno pronto para isso? Se você sabe disso, é aquilo que a gente falou. Você vai entrar numa sala, vai ter gente pra caramba, você vai falar, caraca, hoje eu vou treinar muito. Porque você sabe se defender. E o jiu-jitsu é a arte da defesa, né? Sim. É a arte da defesa com o poder da finalização. Quando você entende isso, você aprende a se arrumar na luta, você aprende a se colocar, você bloqueia o teu adversário. É o conceito da defesa pessoal. Você bloqueia ele, domina as posições dele e aí vai abrir um buraco para você finalizar ele, vai abrir um espaço. Você tem que estar sempre pensando nisso. Sim. E isso é uma coisa que eu falo pra caramba, meu irmão. Deu chance, finaliza, porque aí a luta acabou. Não interessa a ponto. Se tiver a chance de finalizar, finaliza. Sim. E aí você vai treinar ali, sempre com uma boa postura. Então eu acho que dentro disso, se você tiver uma boa didática, a aula, eu acho que tem que ser em cima disso. Eu vou dar seminário lá fora, eu ensino a postura na guarda, como é que o cara defende o soco e mostro como é que você faz de kimono, dando uma kimura. Porque as coisas se ligam. Exatamente. Os Gracies foram muito inteligentes ali. Eles aprenderam a luta do jiu-jitsu de briga, de treinamento marcial. E eles trouxeram aquilo para o treinamento de kimono. Se você entendeu o conceito da postura marcial, você vai ter um jiu-jitsu esportivo, vamos dizer assim. É tudo a mesma coisa, mas só para diferenciar. Sim. Muito bom. Você vai estar sempre arrumado, vamos dizer assim, né? E as regras, ela tem, se a gente for entender o porquê de cada posicionamento, ela tem uma relação de domínio, enfim, de neutralização, que está ligada à defesa pessoal. Claro. Né? A pontuação, quando eu tô numa montada, eu tô um posicionamento de muita vantagem, né? E, enfim, então esse domínio máximo que eu tenho ali do meu adversário é a pontuação máxima. Eu só acho ali, você puxou até um ponto legal que é polêmico, mas eu vou falar, mas é que eu acho que eles tiraram os 3 pontos do joelho da barriga. Eu deixaria. Eu não teria. Você sabe que o Saulo Ribeiro, vou falar também, já que você puxou, ele fala que esse posicionamento é muito interessante como ele aborda essa posição. Ele fala que essa posição, na visão dele, é a melhor de domínio. E é interessante porque ele fala o seguinte: se a gente for ver, e faz muito sentido, essa posição aqui, eu tenho o poder, inclusive, da decisão de sair, se eu quiser. Facilmente. Claro. Outra coisa, minha visão periférica está muito maior. Essa é a posição, exatamente, de domínio marcial, onde você domina o teu adversário, você pode bater nele e pode olhar em volta, e é uma posição de domínio. Eu já tive algumas discussões sobre isso, cara, e eu acho... trocaram, né? Botaram a passagem de guarda, que era 2 pontos, porque ficou difícil passar a guarda para 3. Sim. E eu falei, não, por que não deixou 3 e 3 então? Deixava 3 e 3 e 4 e 4, montado de costas, 3 e 3, mas porque ficou difícil, né? Passar a guarda, os caras tudo embola para um lado, embola para o outro, mas tudo bem, bota 3 e 3 e bota a raspagem e queda 2 e 2, pronto,
ficar 2-2, 3-3, 4-4. Eu concordo com o Saulo, eu acho ele na barriga, cara, é a posição do combate. É a posição que você domina o teu adversário, domina a linha do ombro dele ali. Exatamente. E o quadril com o joelho e com a mão no ombro ali, você mata e machuca. Sim. Se numa luta oficial, se você souber botar um joelho na barriga e tiver chance, é muito bom. Então, eu acho que nesses conceitos assim, se você entender isso e usar isso na tua luta, porque o jiu-jitsu ele é progressivo. O jiu-jitsu correto, você tem que realmente ganhar as posições, dominar. Existe, vamos dizer assim, as linhas do corpo onde você domina, né, do joelho, do quadril e do ombro, mas você tem que pensar em avançar, você tem que seguir. Você não pode querer ficar ali, senão você fica com um jiu-jitsuzinho muito parado, você não desenvolve, você pode até competir bem. Cara, eu tive alunos meus que competiram a vida inteira fazendo meia guarda. O cara foi campeão mundial da azul a preta. Mas hoje em dia eu chamo o cara para treinar e ele não quer treinar. Ah, não é mais para mim não. Ele criou uma performance atlética num movimento muito forte, que ele fazia e fazia bem. Mas hoje em dia ele desanimou, porque ele não consegue fazer outras coisas. Aí o cara tá lento, entendeu? Se você consegue... Você não acha, desculpa até te interromper, mas assim, porque você tá entrando num assunto que até aproveitando a sua presença, né, cara, eu entro um pouco nesse assunto, assim, em algumas conversas. Primeiro que certos posicionamentos, né, eles vão funcionar muito para a questão esportiva, mas talvez para uma questão de defesa pessoal tal, não vai funcionar tanto. Você deu o caso do berimbola, até a meia guarda é questionável, né? De novo, assim, tem que entender o que acontece ali na meia guarda quando o cara tem o poder de te dar um soco, enfim. E tem um outro, né, que uma outra conversa que a gente entra bastante aqui, inclusive trouxe o Vinícius aqui do Karatê, ele falou um pouco disso, enfim, que é se essa vertente esportiva, ou só ela é trabalhada, né, ou ela cresce muito, ela desequilibra nessa harmonia que você mesmo fala da gente trabalhar sempre para a questão da defesa pessoal, os outros aspectos que o jiu-jitsu traz da filosofia e tudo mais, se a gente não perde a eficácia, né, que o jiu-jitsu, a eficiência que o jiu-jitsu sempre teve, né, porque assim, na visão dele, até com o Karatê aconteceu isso, e inclusive o Karatê, na sua origem, existem muitas coisas que poucos atletas de Karatê até conhecem, né, queda, estrangulamento. Entendi. Porque lá atrás, na sua origem, e tudo dava junto, ele fala, tudo era jiu-jitsu, André. O Pedro Valente fala isso, ele fala, tudo era, se a gente for estudar, eram talvez as regiões, tudo era. Diferenciava um pouquinho o estilo, mas era tudo a mesma coisa. Mas foram se perdendo. O próprio judô, né? Assim, o judô ele é muito forte na parte esportiva, mas talvez em defesa pessoal, né? Tem pouco, né? Então, você acha que a gente corre esse risco, né? Crescendo muito nessa vertente, ou vários caras, eu tô usando o teu aluno como exemplo, assim, caras que param por causa da idade, de performar tão bem, né? Fala assim, pô, isso aqui não é mais pra mim, porque eu não tenho mais habilidade, né? De competir, eu não tenho habilidade de ganhar um treino, né? Isso eu acho que é muito pontual, né? Esse caso que eu te contei, e vai depender muito da academia que ele tá treinando, né? Se vão tentar incentivar ele nisso, né? O Renato era um grande atleta, mas ele sempre buscou isso para ele, entendeu? Então, às vezes, o cara que pega uma performance muito grande, talvez o objetivo dele sempre foi competir, eu não sei. Agora, em cima do que você falou, primeiro vamos no negócio da meia guarda, né? Pode ser que funcione. Um cara que fez meia guarda pra caraca e era impressionante foi o Minotauro, né, meu irmão? Sim. O Minotauro fazia meia guarda no Vale Tudo, eu achava que ninguém ia espancar ele ali, e quando eu vi ele defendia, saía, botava pra baixo. Sim. Pô, o Minotauro, cara, eu vou te falar que foi um dos caras assim que eu mais me amarrava de ver lutando, cara. Pô, as lutas deles eram fantásticas, cara. Ele aposentou aquele Hit Hero, aquele cowboy lá texano, né? Aquela luta dele que o cowboy chama ele assim, manda levantar,
e ele tá abaixado assim, ele levanta, vai, faz um boxe com o cara e bota pra baixo. Pô, as lutas deles eram, meu irmão, eu tô fãzaço dele em relação a fazer coisas que, quem diria, né, cara, da meia ali ele fez cada coisa que é impressionante. Por outro lado, a gente viu uma situação do Arona que não segurou na hora. Eu aprendi sempre a tomar quando eu dava triângulo, se o cara ficasse em pé, a gente aprendia a segurar a perna porque valia batistaca. Quando tiraram o batistaca naquela que a gente comentou aqui, na luta lá do Rollezinho, que neguinho disse que ia suspender o batistaca, não sei o quê, eu me lembro do Crowley falando isso. Vocês vão te acabar com a eficiência da luta. Pois é, tem sempre essa discussão, né? Tem sempre essa discussão. Tem que tomar muito cuidado, porque você pode usar isso esportivamente, porque ninguém quer ver nenhum outro esmigalhar um cara numa competição que está na televisão e fazer um batistaca e ter um acidente grave, mas você pode manter isso dentro da academia. Até hoje eu ensino isso, cara. Sim. Deu o triângulo, levantou, segura a perna, mas eu falo, senão ele vai te bater, mas é para manter encaixado, para não deixar o cara arrumar uma alavanca de sair, entendeu? Então, eu acho que tem que estar sempre tendo esse tipo de olhar, cara, porque por isso que é legal você ter na sua academia, voltando um pouco, uma didática de ensino, que é o que eu falo lá na minha academia, meu irmão, o cara pode ser tudo lá dentro. Bom pra caramba, competir, não sei o quê, mas ele tem que saber aquelas aulas lá. Aquele programazinho, ele tem que saber. Ele tem que saber que na meia, quando o cara cai na meia, você faz um ganchinho por baixo e faz um ganchinho. Você faz uma de la riva embaixo e faz o ganchinho por fora e levanta o cara. Sim. Aí você bota na guarda ou bota pras costas. Eu não vejo muita gente ensinar isso hoje em dia, mas foi a primeira coisa que eu aprendi. Você tá na meia, você se defende aqui, domina o braço do cara, faz um ganchinho, levanta ele e bota na guarda. Hoje em dia o cara bota na meia, ele vai pra profunda. Exatamente. Ele não faz mais isso, entendeu? E isso é errado. Sim. A profunda, é o que eu falei, é uma coisa que você ensina lá na frente pro teu aluno, entendeu? Vai depender de uma habilidade específica dele e do professor de saber ensinar aquilo direito. Não é ensinar aquilo logo de cara. Entendeu? E talvez ela seja muito eficiente para parte competitiva e esportiva, mas em outras situações ela não vai funcionar tão bem. A meia guarda, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a fazer um ganchinho ali na perna que está presa. Sim. E lembrando até da conversa lá com o Fábio, né? Talvez você saiba desse dado também, assim, a porcentagem de quem compete dentro da comunidade de jiu-jitsu é muito pequena ainda, inclusive para quem a gente pode ainda ensinar e que não quer competir, né? Mas quer ter acesso. É muito maior, Essa galera, cara, eu sempre falo isso nos meus cursos, para prestar atenção nisso. Foi aquilo que a gente falou, né? Quais são os pilares de uma academia. A competição é o último. Então, 90% está dentro das crianças, do feminino, do iniciante, do intermediário e depois vem a competição. Então, isso aqui, eu não sei nem se chega a 10%. Ele falou na época em 4%. Assim, eu falei, cara, 4%. Eu acho que é isso. 4% da comunidade de jiu-jitsu é competidora. Eu falei, ele tá certo, cara. Hoje em dia, eu tenho na minha academia, onde eu dou aula, ali na Gávea, porque a gente está dentro da Boritec, a gente está nas escolas, mas ali eu tenho formatado 14 horários. 11 horários são do infantil. 3 horários eu divido entre o iniciante e o intermediário. E eu tenho um horáriozinho ali que eu boto para uma porrada comer ali, que é a galera que eu falo, não, vai nesse horário. Que é um horáriozinho que vai os mais graduados, que querem treinar, que é onde tem dia que eu boto o open match, que eu gosto de treinar, entendeu? Mas ali o meu foco mesmo, no meu business, foi para criança. Então eu ampliei e fiz de segunda a quinta, abri um leque grande, porque eu acredito que hoje em dia mais de 60% dos meus alunos ali estão nesse retorno agora que a gente fez, estão nas turmas infantis, porque eu estou projetando, por exemplo, é como se eu tivesse saído do zero. Porque a gente falou, foi uma canelada braba, 2 anos parado, eu falei, vou formatar tudo de novo.
Aí botei 11 horários do infantil, com 3 anos, com 7 anos, com 8, com 10, com 12. A minha projeção é eles crescerem. Então pode ser que eu diminua, entendeu? Sim. Vai pegar a molecada de 10, 12, que já está cheio lá, de 10, 12, 13, vão virar juvenis. Isso aí pode virar um horário de juvenil. Eu não vou tirar eles daquele horáriozinho que eles estão, entendeu? Então aquilo ali vai virar um horário de juvenil. Entendi. Aí o percentual diminui, mas na hora que você começa a formatar a tua escola, você tem que pensar no que você pode fazer no momento, o que é mais fácil para você fazer o negócio rodar e como é que você vai para o futuro, né? Como é que você tem que ter um objetivo final. Você não adianta... É igual a treinamento, né, cara, de jiu-jitsu. Quando eu monto uma aula, isso é matéria, estou dando até moleza aqui, é matéria do meu curso. Você tem que trabalhar em ciclos, né? Quem me fala para mim que não trabalha com ciclo, eu não entendo, porque você tem o microciclo, mesociclo e masociclo, né? Então o macrociclo. Então, se você tem um objetivo final, que é o teu macrociclo, que vai ser de 1 ano, vai ser de 2 anos, você tem que montar o teu microciclo. Então, se você, por exemplo, seu programa, que nem eu falei, 40 aulas, aí eu faço um mesociclo de 10 meses, né? E boto 2 meses para cada mesociclo. Em cada mesociclo, eu vou botar 8 aulas. Então, eu boto 4 aulas nas 2 primeiras semanas e repito nas 4 últimas. 4 aulas nas 2 primeiras semanas e repito as 4 aulas nas 2 últimas. Então, são 8 aulas para cada 2 meses, vezes 5, são 40 aulas. Legal. Aí você tirou julho e tirou janeiro. Isso é uma maneira de você trabalhar. Não, isso é muito legal, porque a gente trabalha assim, entendeu? Eu vi uma vez também, lá atrás, o Hiron Renner falando também essa coisa do voltar, né? E é uma necessidade que a gente vê, porque o aluno não pega e voltar e reforçar aquilo que a gente passou, né? Então, você treina 4 aulas nas 2 primeiras, repete elas de novo 4 aulas, vai para outra. Agora, essas aulas, elas têm que ter um segmento, entendeu? Se você está ensinando vamos dizer, a passar a guarda em pé e chegar do lado, aí eu vou ensinar ali como é que o cara vai, se eu não estou chegando do lado direito, como é que eu vou botar o joelho na barriga? E você vai... Elas vão se ligando, né? Ela tem um ponto de conexão, né? Cara, porque acho que uma coisa que acontecia muito antigamente também, o Gugel fala muito dessa coisa o cara vai no carro pensando, porra, hoje eu tô a fim de dar essa aula aqui, né? Aí dá um dia, daqui a pouco no outro dia ele vai pra doido. Um negócio completamente diferente, né, irmão? Aí o neguinho... Passando qual é o feeling do dia. Não, inspiração divina não dá não, cara. Você tem que rezar, acordar antes de dormir e rezar, mas nesse conceito, por isso que eu falo, eu acredito assim, tudo bem mastigadozinho ali e aí você vê uma evolução do teu aluno. Aí você começa a entender que ele entende também. Eu passo para meus alunos, eu dou para eles, tem isso aqui, deixo na parede da academia lá preso. Vocês estão aprendendo isso aqui, qualquer dúvida me pergunta. Porque às vezes eles ficam na dúvida, pergunta. Aí porque eu quero que eles aprendam. Na verdade, aí chegam para mim e falam assim, pô, mestre, como é que eu escapo do birimbolo aqui? Isso não é um tema que eu levo para aula, entendeu? Sim. Eu falo, faz essa postura aqui, defende aqui, tira a perna daqui, não deixa o cara rodar, entendeu? E tá tudo baseado nos fundamentos básicos também, né? Assim, a gente volta pros fundamentos e ali a gente acha as soluções, né? Se você tem esse treinamento, você não se surpreende, entendeu? Eu sei, por exemplo, birimbolo, você tá aqui. O cara começa a rodar para cá, você vai deixar o cara rodar? Sim. Outro dia eu tava treinando, aí fiquei em pé, que eu rodo pra caraca, eu vou na academia do gordo, eu me amarro em treinar. E sábado, às vezes, eu dou uns treininhos, pulo para um lado e vou pro outro. Aí eu sentei assim, botei o joelho em pé, aí o garoto sentou, pegou a lapela, rodou para um lado, rodou pro outro, segurou a lapela contra a mão. Eu tô olhando ele fazendo aquilo ali, tô esperando. E aquilo não acabava, meu irmão. Eu falei, meu irmão. Aí eu pulei em cima da cabeça dele, botei as 2 mãos lá na frente. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu lembrei até do Leandro, coitado. O Leandro fazia muito essas coisas de pular assim, né? Porque você vai na linha do ombro, né? O cara tá sentado, você dá um tranco em cima da linha do ombro dele, ele cai. Costas no chão. Eu pulei em cima, caí montado. Ele falou, pô, o que tu fez, meu? Eu falei, pô, meu,
Ele ficou montado assim, segurando a lapela. Eu falei, deixa, eu vou ficar parado ali, esperando tu ir para um lado. Mas tem umas posições assim que eu acho que funcionam, cara. São boas, são interessantes. Mas eu gosto de ser um pouco mais prático, entendeu? Eu finto uma coisa e faço outra. Finto uma coisa e vou para outra. E se ele defender, eu já volto para outra. Eu gosto de ser mais objetivo, sempre pensando naquilo que a gente falou. O meu objetivo final qual é? É meter o joelho na barriga, montar ou pegar as costas. Então, se você pensar assim, o teu jiu-jitsu fica mais prático e mais rápido, vamos dizer, né? E você acaba tendo um jogo mais estratégico também. A estratégia eu acho que outro aspecto, outro princípio muito importante. É isso. E é legal que você também tem essa relação com o Roger, que teve aqui também falando, né? E muito da fala dele é essa, né? Ser muito objetivo, né? O Roger é incrível. Ninguém entende essa coisa básica dele. Ele fala eu adoro ele. Eu tava lá agora com ele, né? Com o Maurício. A gente até falou quando você tava lá, enfim, você tem essa conexão, né? Então, assim, essa proximidade. O Roger é impressionante. Eu gosto de ficar um pouco com ele lá e com o Maurício, que é grande amigo meu, né? E pelo menos uma vez por ano eu tento ir lá e ficar com eles, ou quando eles vêm aqui já compensa. Mas de estudar com ele também, porque ele tem uma troca muito interessante. Ele tem uma visão muito legal. Sim. É claro que eu acho que eu brinco ali que teve uma mistura assim muito legal, né? Que é a família Gracie e o Maurício, né, cara? Que é um cara que é fantástico. Foi um cara que foi o braço direito do Hollis, tem uma visão de jiu-jitsu também muito legal. Tem esses conceitos todos que eu gosto, entendeu? De olhar de uma maneira bem clássica e treinou o filho assim. E é claro que o Roger teve os primos todos, os tios, tudo em volta dele, né? Eu me lembro que a gente dava aula aqui na Barra Gracie, ele treinava aqui, né? E não era muito de treino não, mas gostava. Já ia ali na academia, bagunceiro pra caraca. Aí ele foi pro Sul. Quando ele voltou do Sul, o Maurício falou assim, pô, vamos botar o Roger pra lutar, ele tá treinando lá, a gente tá fazendo um campeonato no Novo Leblon. Aí eu falei, pô, vou fazer uma lutinha casada dele. Cara, eu não lembro com o que foi não, mas eu já olhei dali, o Roger é diferente. O Roger ali já era outra pessoa, cara. Ele já estava diferenciado na faixa azul. E aí foi indo, e foi crescendo, e é o que é hoje, né, cara? E é uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, cara. Um cara que é campeão mesmo. Não só no tatame, mas na maneira de analisar as coisas. Ele é mais novo que eu e eu adoro conversar com ele, trocar. E falei, Roger, que eu gosto de ver a opinião dele, entendeu? Quando a gente montou o dojo, a ideia nasceu com um aluno meu, né? Que um dia eu chamei o Marcelo, falei assim, o Marcelo tá treinado aí, tá se sentindo bem, quer dizer. Aí ele falou assim, por quê? Tem um rapaz aí que chegou aqui, eu tô a fim de ver como é que tu tá, vou fazer um conferezinho teu com ele. Aí ele falou assim, confere? O que é isso? O Marcelo é um grande amigo meu que trabalhava na Globo, e a ideia do confere foi dele, cara. É muito legal, ele chegou e falou assim, a gente tem que fazer um programa desse. E quando a gente começou a formatar, eu falei, meu irmão, a gente tem que chamar um Gracie. Eu não vou fazer um programa de luta sem um Gracie. Aí veio na hora o Roger, né, cara? Falei, vou chamar o Roger. E arrebentou, né, cara? Fiquei impressionado com a maneira que ele falava ali. Aí a gente tinha uns convidados, a gente chamava o pai dele, chamava o João Alberto, chamava o Gigi, né? Quando você lutou, não sei quem tava lá na mesa. Eu não lembro quem tava na mesa. Talvez chamava o Silvio. Talvez até o Gigi. Eu não lembro. Eu lembro muito Roger de você, assim. E ninguém adorava, né, cara? Era maneiro pra caramba, porque ele é muito uma pessoa muito inteligente, assim, em termos de luta, né? De analisar, de falar, o jiu-jitsu dele é isso, né, cara? É uma coisa simples pra caramba, e seguir ele durante o período que ele competiu nos mundiais foi muito aprazível, foi um negócio, cara, quem teve essa oportunidade de ver o Roger lutando ali na pirâmide, meu irmão, nunca mais vai esquecer. Inclusive no ADCC, né, cara? Sim. Porque as pessoas falam muito, eu acho ele muito bom, é óbvio, o Gordon é muito bom, Preguiça, esses meninos todos são excelentes. Mas o que o Roger fez no ADCC
Eu nunca vi ninguém fazer, acho que ninguém vai fazer. Ele finalizou 8 pessoas no dia principal da luta lá. E só atletas bons, entre eles o Jacaré, e sem kimono. Eu nunca vi ninguém finalizar os outros assim sem kimono como ele finalizou. E mais 3, que eu achei até injusto, porque ele falou que queria lutar, fizeram ele fazer uma eliminatória aqui no Brasil. Pô, eu se fosse organizador do evento, davam passagem e tudo pro Roger lutar o ADCC. Fizeram ele lutar a eliminatória, ele finalizou os 3 aqui. Então, se contar, são 11. São 11 finalizações, cara. O Roger tinha que ter uma estátua dele no ADCC, porque o que ele fez ali sem kimono, cara... Porque é difícil, né, cara? Muito. Finalizar sem kimono. Muito. Não tem pegada, enfim. O único, cara, vou te falar uma coisa. O único que ele não finalizou foi aquele menino, o Cacareco, que não voltou. Que no round, no tempo corrido lá, ele tinha que voltar, ele desistiu. Já estava morto ali, estava cansado. E ele foi naquela pressão o tempo inteiro, pegando todo mundo. Foi impressionante. Bom, mestrão, obrigado, assim, a gente até já passou um pouquinho do tempo aqui, mas acho que tem muita conversa, como a gente falou antes aqui. Acho que a gente pode fazer aí uma parte 2, 3, 4, 5. Que isso? Porque, enfim, você é um cara de muita vivência, né? E tem uma importância, eu acho que principalmente a importância que você teve e tem até hoje no jiu-jitsu, é uma peça fundamental. E graças a Deus ficou aqui, né, na cidade, porque vários foram pra fora. Né? E a gente tá tendo essa honra aqui de ter essa manhã aqui com você e poder conversar e trocar sobre uma coisa que a gente é apaixonado, né? Enfim, e que realmente é uma ferramenta muito poderosa pra vida. Claro, eu que agradeço aí o convite e o apoio que você dá para todo mundo e a visibilidade que você dá para o nosso esporte. Como você falou, é claro que eu tive vários e tenho vários convites de lá para fora. Talvez repense muito agora, como eu falei, depois da pandemia, mas uma primeira coisa que eu quis fazer na volta da pandemia foi reestruturar tudo novamente, porque até em troca das pessoas que ainda estão comigo, né, que ficaram, eu acho que foi muito sofrido para todos nós esse momento da pandemia. Mas eu quis levantar tudo de novo e seguir em frente. Então eu acho que o teu trabalho é importante pra caramba. Obrigado. Eu acho que a gente tem uma missão, por alguma razão, de ajudar de alguma maneira. Eu tenho meu projeto lá, o meu instituto, eu queria manter ele rodando de novo, trazer as crianças de novo do projeto. Então isso tudo, graças a Deus, eu já consegui fazer, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu agora vai voltar a caminhar de novo. A força do jiu-jitsu é muito grande. Como a gente falou lá atrás, o professor Carlos jogou essa semente. Eu acho que ele tinha idealizado isso tudo mesmo e só vai crescer. Tá? Então, agradeço aí de coração o convite de vocês todos, da equipe toda aqui, de todo mundo que está aí. E parabéns pelo programa e tamo junto. Obrigado, mestrão. Valeu. Falou. Boa.